nunca fui de acreditar em histórias de terror. Sempre achei que essas coisas eram invenções de gente medrosa. Mas depois daquela noite, nunca mais consegui dirigir de madrugada. Meu nome é Marcos e sou motorista de aplicativo há mais de 5 anos. Já vi de tudo: passageiros bêbados, conversas estranhas, corridas para lugares que mais pareciam armadilhas. Mas o que aconteceu naquela madrugada foi algo que eu nunca imaginaria. Algo que me deixou com um medo profundo e uma sensação de que nunca mais poderia fazer o que faço. Era por volta das 2 horas da manhã, quando meu celular vibrou indicando uma corrida. O destino, uma estrada deserta nos arredores da cidade. O nome do passageiro não aparecia, apenas um traço. Estranho, mas, como todo motorista, aceitei sem pensar muito. Quando cheguei ao local, vi um homem parado na calçada. Ele estava vestido com um terno preto antiquado e segurava um chapéu de aba larga, como se tivesse saído de outra época. Sua pele era pálida e os olhos, fundos e sem vida, me fizeram sentir um arrepio estranho na espinha. Ele entrou no carro sem dizer uma palavra. O silêncio foi quebrado apenas por um cheiro forte e enjoativo de terra molhada e flores secas que tomou conta do ambiente. Algo não estava certo. Sou motorista há tanto tempo que já me acostumei com a estranheza de algumas corridas. Já levei gente para lugares estranhos e, em algumas ocasiões, até me senti desconfortável. Mas aquele cheiro, o olhar dele, isso era diferente. Eu sabia que algo estava errado. Respirei fundo e olhei pelo retrovisor. O homem estava sentado no banco de trás, imóvel. Decidi tentar quebrar o gelo. Boa noite. Arrisquei, tentando soar descontraído. Nada. Ele apenas me observava, os olhos fixos, vazios. Uma sensação de frio começou a tomar conta de mim. Com um tremor na mão, dei partida no carro. A cidade foi ficando para trás e a estrada se tornava cada vez mais deserta. O silêncio no carro era opressor. Nenhuma palavra, nenhum som de respiração. Era como se eu estivesse dirigindo sozinho. Olhei de novo pelo espelho retrovisor. O homem continuava lá, estático. Eu estava começando a me arrepender por ter aceitado aquela corrida. Em mais de 5 anos dirigindo, nunca senti tanto medo. Tentei puxar conversa mais uma vez, mesmo sabendo que ele não responderia. Então, você está indo para casa? Perguntei, tentando parecer casual. Silêncio absoluto. A tensão crescia a cada quilômetro. Cada vez mais longe da cidade, a estrada parecia me engolir. Eu não conseguia parar de olhar pelo retrovisor. E o homem, ele ainda estava lá, imóvel. Seus olhos não saíam de mim. Foi então que percebi algo estranho no meu aplicativo. A corrida, que antes estava confirmada, agora aparecia como cancelada. O pânico começou a tomar conta de mim. Senti um suor gelado escorrendo pela testa. Olhei rapidamente para trás e meu estômago deu um nó. O banco de trás estava vazio. Meu corpo congelou. Eu não sabia o que fazer, mas, sem pensar, pisei no freio. O carro derrapou, parando no meio da estrada deserta. Girei meu corpo para olhar atrás, ofegante, e encontrei nada. O banco estava vazio, mas, quando olhei para frente, meu coração quase parou. O homem estava ali, sentado no banco do passageiro. Ele apareceu do nada. Eu não o vi se mover. Ele simplesmente estava lá. E dessa vez sorria. O sorriso dele era estranho, largo demais, como se seu rosto estivesse esticado. Seus dentes eram amarelados e sujos, e seus olhos eram como buracos sem fundo. Olhei para as portas, tentando abrir, mas não consegui. Estavam trancadas por dentro, como se uma força invisível estivesse me segurando ali. Ele me observava, sem piscar, e então, com uma voz rouca e distorcida, ele disse: "Obrigado pela carona." Foi como se um gelo tomasse conta de mim. O cheiro de terra molhada e flores se intensificou, e meu estômago virou. Ele começou a se transformar.
Sua pele ficou mais pálida, seus olhos afundaram nas órbitas e sua boca se abriu como um abismo. Era como se ele não fosse mais humano. A última coisa que vi foi a mão dele, gelada como o toque da morte, tocando meu braço. E então, tudo se apagou. Acordei com batidas no vidro. Meus olhos se abriram lentamente e eu percebi que ainda estava dentro do carro, parado no meio da estrada. O sol começava a nascer e o dia parecia tão normal, mas eu sabia que algo estava muito errado. Do lado de fora, um senhor, vestido como um caminhoneiro, batia no vidro. Ei, cara! Você tá bem? O que faz parado aqui a essa hora? Meu corpo estava dormente e minha cabeça latejava. Olhei ao redor, tentando entender o que havia acontecido. O banco do passageiro estava vazio. Não havia sinal do homem de terno. Tremendo, peguei o celular e abri o aplicativo. Lá estava a notificação. Corrida cancelada. Passageiro falecido há 30 anos. Meu sangue gelou na hora. Eu não sabia o que fazer. Não sabia o que tinha acontecido, mas não queria mais ficar ali. Sem responder ao caminhoneiro, liguei o carro e acelerei dali o mais rápido que pude, sem olhar para trás. Nunca mais dirigi de madrugada. Eu nunca gostei de fazer corridas tarde da noite, mas o dinheiro sempre falou mais alto. Às vezes, o medo não consegue competir com a necessidade. Era uma noite fria de sexta-feira quando aceitei uma corrida que mudaria minha vida para sempre. Eu estava indo para casa depois de um turno cansativo quando a notificação apareceu no aplicativo. Corrida de 40 minutos. O ponto de partida era em uma rua deserta e o destino, um bairro afastado na periferia. Nenhuma avaliação no perfil do passageiro. Nada. Fiquei hesitante por um momento, mas o pagamento era bom demais para recusar. Quando cheguei ao ponto de embarque, percebi que havia algo estranho. Não havia ninguém nas proximidades. O ponto de encontro ficava em frente a um prédio antigo e abandonado. De repente, um homem apareceu. Ele usava um capô de chuva que cobria boa parte do rosto. Não pude ver seus olhos direito, mas o que me chamou a atenção foi a sua postura rígida e o jeito como ele andava lentamente até o carro, sem pressa alguma. Quando ele entrou, o ar dentro do carro pareceu mais denso. Boa noite, falei, tentando quebrar o gelo. Ele apenas fez um gesto com a cabeça, sem dizer uma palavra. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Algo estava errado, mas eu precisava do dinheiro. Então, dei partida. O carro foi seguindo lentamente pela rua deserta e o silêncio que pairava no ar me incomodava. Normalmente, passageiros gostam de conversar, mas aquele homem não parecia interessado em palavras. Eu tentava ignorar a sensação estranha, mas algo me dizia que havia mais naquela corrida do que eu conseguia perceber. Aquela parte da cidade era conhecida por ser abandonada, um local onde a maioria das pessoas não se atrevia a andar à noite. Ruas mal iluminadas, prédios antigos e alguns com sinais evidentes de que haviam sido deixados para trás. Eu passava por esses lugares todo dia, mas nunca imaginei que algo tão bizarro aconteceria comigo. Ele estava sentado no banco de trás, tão imóvel quanto uma estátua, e parecia observar as ruas vazias lá fora. Eu não conseguia enxergar seu rosto direito por causa do capô, mas uma sensação de opressão tomou conta de mim. Tentando aliviar a tensão, fiz uma pergunta. Você mora por aqui? Ele não respondeu, nem um som. Eu olhei pelo espelho retrovisor, esperando alguma reação. Seu corpo estava parado, mas seus olhos, agora visíveis através do capô, estavam fixos em mim. Eram olhos vazios, sem brilho, como se ele não fosse real. Algo estava errado e eu podia sentir que estava em perigo, mas a necessidade de continuar o trabalho me impedia de parar. O silêncio dentro do carro era quase palpável, uma tensão crescente que se intensificava a cada quilômetro. Cada curva na estrada parecia mais longa e o som do motor ecoava na noite vazia.
Eu tentava focar na estrada, mas minha mente estava distante, tentando entender o que estava acontecendo. Olhei para o espelho retrovisor mais uma vez e percebi que ele não havia se movido. Ele continuava fixo, como uma figura sombria, observando a estrada. A tensão no ar era insuportável. Senti como se estivesse sendo observado, e não por ele, mas por algo muito maior. Minhas mãos estavam suadas no volante. Tentando manter a calma, decidi quebrar o silêncio mais uma vez. "Está tudo bem?" Perguntei, já sem saber se ele falaria. Ele levantou lentamente a mão, apontando para a frente, para um caminho estreito que se desenrolava à frente. A estrada estava quase deserta, cercada por árvores altas e densas que pareciam querer engolir a luz dos faróis. Eu segui o caminho que ele indicou, sem questionar. Mas quanto mais eu avançava, mais eu sentia que havia algo errado. A sensação de que algo ou alguém estava me vigiando aumentava a cada metro percorrido. Não havia nenhuma luz à frente e a estrada parecia mais escura a cada segundo. Foi então que vi, lá no final da estrada, uma figura apareceu no meio da pista. Uma sombra que parecia se mover em minha direção. Acelerei, sem pensar, tentando evitar qualquer confronto. Mas quanto mais eu acelerava, mais a figura parecia se aproximar. A mão do homem no banco de trás se levantou novamente, mas desta vez ele não apontou para a frente. Ele apontava para trás, para mim. Eu quase não consegui respirar. O medo tomou conta de mim. A figura na estrada estava ficando maior, mais nítida, e parecia que quanto mais eu tentava acelerar, mais ela se aproximava. Eu olhei para o retrovisor e por um momento pensei que estivesse vendo coisas. O homem no banco de trás estava agora com o rosto totalmente visível, mas não era o rosto de um ser humano. Sua pele estava cadavérica, seus olhos negros como poços profundos e sua boca aberta em um sorriso grotesco, mostrando dentes afiados como de um predador. O ar dentro do carro estava insuportavelmente quente e eu podia ouvir o som de sua respiração, algo pesado e inumano. Eu queria gritar, mas minha voz estava presa na garganta. De repente, ele falou. A voz era uma mistura de sussurros e gritos, um som quase distorcido. Ela está vindo. Antes que eu pudesse entender o que ele queria dizer, a figura na estrada avançou para o carro. O que eu vi me fez congelar de medo. Era uma mulher, mas não uma mulher comum. Sua pele era pálida, quase translúcida, e ela flutuava a poucos centímetros do chão. Seus olhos, completamente brancos, estavam fixos em mim. Eu estava paralisado, sem saber o que fazer. Quando tentei desviar o carro, o volante não respondeu. Era como se o carro estivesse sendo controlado por uma força invisível. O homem no banco de trás soltou uma risada baixa e arrepiante, e naquele momento eu soube. Ele não era um passageiro normal. Ele não era nem humano. Ele estava me entregando aquela coisa. A mulher começou a se aproximar do carro, seus olhos cegos focados em mim. Quando ela tocou a janela, o vidro congelou instantaneamente e uma sensação gelada percorreu meu corpo inteiro. "Você vai me acompanhar." A voz dela era suave, mas cheia de um poder malévolo. Pânico tomou conta de mim. Tentei abrir a porta, mas o carro estava completamente travado. Olhei pela janela do lado e vi a figura da mulher ficando cada vez mais próxima, como se estivesse me puxando para fora do carro. Quando olhei para o retrovisor novamente, o homem tinha desaparecido. Eu estava sozinho com aquela entidade. O pânico tomou conta de mim. Eu nunca havia sentido tanto medo em toda a minha vida. Minha mente estava frenética, tentando encontrar uma saída. Olhei desesperadamente para os lados, mas a estrada continuava deserta e escura, sem nenhum sinal de vida. A mulher já estava bem perto de mim, seus olhos brancos como neblina, penetrando pela janela, como se pudesse ver através de mim. Eu gritei,
mas a única resposta foi um eco profundo e distante. Eu estava preso ali, sem poder me mover, como se meu corpo tivesse sido paralisado pela própria presença dela. Foi quando percebi. O homem não estava mais ali, porque ele não estava me levando para um destino qualquer. Ele me entregou a ela, ao lugar de onde ele vinha. Então, no momento em que a mulher estava prestes a me tocar, o carro deu um tranco violento e, de repente, voltou a responder aos meus comandos. Eu acelerei, sem saber o que estava acontecendo, mas tudo ao redor parecia distorcido, como se eu estivesse em outro lugar, em outra realidade. No final, quando olhei para trás, a mulher desapareceu e o caminho à minha frente estava vazio novamente. Eu não consegui mais dirigir à noite. Por mais que as corridas surgissem, meu medo de continuar naquele caminho era maior. Mas a verdade que eu não poderia contar é que ela ainda me segue, aguardando o momento certo para me puxar de volta à estrada. Se você gostou desses relatos, deixe o like, comente para mais e compartilhe o vídeo. Até o próximo relato.